Você já pensou em alugar um carro de luxo para motorista de aplicativo? Pode parecer algo fora da realidade para pequenos locadores, mas essa é uma tendência que já está acontecendo em várias cidades do Brasil, e os números mostram que essa estratégia pode ser muito mais lucrativa do que parece à primeira vista. Nesse vídeo, eu vou te revelar porque até os carros de luxo estão entrando forte no mercado de locação e como alguns investidores estão faturando alto com um tipo de aluguel que a maioria ainda acha arriscado demais. Você vai entender porque quem tem visão já está se posicionando nesse nicho. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve agora para não esquecer. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos em primeira mão. E claro, deixa aquele like maneiro aí porque isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que também querem ganhar dinheiro com responsabilidade no mercado de locação de veículos. Saiu recentemente uma reportagem mostrando como o aluguel de carros de luxo para aplicativos está crescendo. Isso inclui modelos como o Corolla, o Compass e até carros mais caros que estão longe dos populares 1.0 que a gente costuma ver rodando por aí. Esses veículos estão nas mãos de motoristas diferenciados, que trabalham em categorias como Uber Black ou fazem corridas corporativas com alto ticket médio. Mas por que que isso está acontecendo? A gente precisa entender o cenário. Nos últimos anos, o perfil do motorista de aplicativo se transformou. Muitos profissionais hoje enxergam a atividade como um negócio e não mais como um bico. Com isso, começam a pensar em diferenciação, começam a se capacitar, investir em treinamentos para atender a públicos de classe social mais elevada. Eles focam em conforto, segurança, boa avaliação e corridas que são muito mais bem pagas. E aí que entram os carros de luxo. Eles abrem portas para um público mais exigente e disposto a pagar mais. E do ponto de vista do motorista, alugar um carro de luxo pode ser mais vantajoso do que tentar comprar, tanto pelos custos quanto pela burocracia de crédito. Mas por que que isso interessa aos pequenos locadores? Porque você pode estar pensando assim, eu não tenho grana para colocar em um SUV e nem precisa. O ponto central aqui não é sair comprando carro de luxo, e sim entender que é um mercado pouco explorado. E para quem está preparado, ele pode ser muito rentável. Um carro popular pode gerar R$ 2.000 mensais de lucro líquido em aluguel. Já um carro de luxo, mesmo com um custo mais alto, pode render de 3.500 até R$ 7.000 mensais líquidos, dependendo da cidade, dependendo da categoria do carro. Claro, o risco é maior. A seleção do motorista precisa ser muito mais criteriosa e a manutenção também exige mais atenção, mas a margem costuma ser proporcional ao risco, né? Então, como se faz para entrar nesse mercado com inteligência? Bom, primeiro, você tem que fazer uma aquisição planejada, que não vai te apertar financeiramente. Você pode usar um financiamento, pode usar um consórcio, pode adquirir esses carros por meio de leilões, que é uma ótima estratégia, pode se utilizar das lojas de repasse para você adquirir esses veículos por um preço abaixo do mercado. Mas nesse tipo de locação, o acompanhamento ele tem que ser mais frequente. O seu nível de profissionalização como locador precisa ser mais alto. Você precisa fazer vistorias com mais regularidade. O seu contrato de locação precisa ter cláusulas específicas para esse nicho. E, como eu já falei, a análise do motorista precisa ser muito mais criteriosa. Ele tem que ter um perfil que esteja adequado a esse tipo de locação. Tudo isso é indispensável.
Mas aí você pode me perguntar: vale a pena entrar nesse jogo? E se vale, quando que eu entro nesse jogo? Bom, se você está começando agora no mercado de locação de veículos, o ideal é montar uma base sólida com carros populares ou intermediários. Aí você vai entender bem a operação, vai criar bons processos e aí vai formar a sua reserva de capital. Mas se você já tem experiência, estabilidade na sua operação e pensa em criar uma locadora diferenciada, esse pode ser um caminho inteligente. A demanda existe, o comportamento do mercado já está mudando. E quem se antecipa, você sabe, colhe os melhores resultados. O aluguel de carros de luxo para aplicativo não é uma moda, é uma estratégia, uma resposta à segmentação de mercado que já está em andamento dentro das plataformas de mobilidade. Se você quer atuar de forma profissional nesse mercado, precisa entender essas mudanças, acompanhar as oportunidades e saber exatamente quando e como agir. E aqui no canal, eu vou continuar te trazendo esse tipo de análise, com dados, visão estratégica e sempre com os pés no chão. Se isso faz sentido para você, deixa seu comentário aqui e me diz. Você já pensou em alugar carros acima da média? Ou ainda está focando 100% nos populares? E se você já está alugando carros ou está pensando na possibilidade de alugar carros e quer profissionalizar as suas locações e crescer nesse ramo, eu te apresento meu programa de treinamento, o programa Rento 10K. O programa Rento 10K é um programa que tem o objetivo de formar locadores profissionais, né? Para que você aprenda a montar a sua locadora a partir da sua casa e gerar renda de R$ 2.000 com cada veículo alugado de forma profissional. Aqui estou mostrando um pouquinho sobre o conteúdo do nosso treinamento. No início, módulo zero, você tem boas-vindas e funcionamento do treinamento. Então, na aula um aqui, eu dou as boas-vindas. Na aula 2 falo sobre os procedimentos iniciais do curso. Na aula 3 fala um pouco sobre o nosso método, método Rento 10K. E na aula 4 eu falo como funciona o treinamento e a área de membros, para que você entenda como você vai navegar aqui dentro. No módulo um, oportunidades e potencial no mercado de locação de veículos. Aula um, descubra as oportunidades do mercado de locação de veículos. Você vai saber quais são as oportunidades dentro desse mercado. Será que dá para ganhar dinheiro somente alugando carros para motoristas de aplicativo? Já te adianto que não. Existem outras formas de você ganhar dinheiro também alugando carros. Aula 2: como lidar com desafios comuns de forma prática. Alugar veículos exige que você transpasse alguns desafios. E a gente fala sobre isso na aula 2. Na aula 3, entenda o potencial de ganhos financeiros e como construir uma renda estável. Aqui a gente comenta um pouquinho como você pode construir a sua aposentadoria a partir da locação de veículos. No módulo 2, a gente fala sobre a aquisição inteligente de veículos. Na aula um, como escolher os melhores veículos para locação, com ou sem capital. Então, duas coisas importantes. Não é qualquer carro que você pode comprar para alugar, você tem que saber comprar. E depois, quais as estratégias que você utiliza quando você tem dinheiro e quando você não tem dinheiro para poder continuar aumentando a sua frota, crescendo seu portfólio de carros. Na aula 2, falamos sobre estratégias para você encontrar veículos com bons descontos sobre a tabela FIP. A gente comenta aí um pouquinho sobre leilões de veículos, carros de repasse, estratégias de negociação com particulares, para que você consiga comprar carros com bons descontos sobre o valor de mercado. No módulo 3, nós falamos sobre a preparação dos veículos para locação. Primeiro, quando você compra o carro para alugar, esse carro ainda não está pronto para ser entregue ao motorista. Você precisa dar um cheque em documentação e fazer uma inspeção inicial em toda a sua parte mecânica e estética. Então, a gente fala sobre isso na aula um. Na aula 2, como garantir um seguro adequado para os seus veículos. Então, aqui a gente vai
te ensinar como você encontra um seguro para veículos alugados e também vou te explicar que nesse setor tem muita picaretagem, né? Então, tem muito seguro aí que é uma furada. Quando você acionar, quando você precisar, você vai ver que o seguro não cobria aquilo que você precisava. Então, aqui a gente vai te ensinar a analisar uma apólice de seguros para garantir que ela possua tudo aquilo que você precisa. Na aula 3, vamos falar sobre o que considerar ao escolher sistemas de rastreamento por satélite, tá? Idem em relação aos seguros, tá? Tem alguns sistemas de rastreamento aí que só funcionam na teoria, tá? E quando você precisa, você fica na mão. Então, aqui eu vou te ensinar como é que você vai escolher corretamente o sistema de rastreamento. No módulo 4, nós falamos sobre manutenção dos veículos. Na aula 1, cronograma de manutenção preventiva. Né? Como você faz um sistema de manutenção preventiva para você economizar e muito com manutenções de seus carros. Na aula 2, passo a passo para realizar vistorias presenciais e remotas. Aqui você vai aprender a acompanhar como que o motorista está cuidando dos seus carros. Como que esses motoristas estão cuidando dos seus carros? Você vai acompanhar isso de perto. Na aula 3, falamos sobre seleção de oficinas e formação de parcerias confiáveis para otimizar a sua operação. Então, aqui a gente vai te explicar que oficinas que você tem que escolher e como você vai fazer parcerias para que você tenha acesso a melhores preços, melhores prazos de pagamento, melhores prazos de atendimento, né? Tudo isso faz com que a sua operação rode com muito mais eficiência. No módulo 5, nós falamos de uma forma geral sobre a gestão da locação. Na aula 1, nós damos dicas para você anunciar a sua locação de forma eficaz. Tá? Tem técnicas de como fazer um anúncio, onde você deve fazer esse anúncio, para você captar motoristas, e a forma como você faz esse anúncio também já dá uma bela de uma filtrada do perfil dos motoristas que vão te procurar. Na aula 2, falamos sobre os critérios eficazes para você selecionar os motoristas certos, tá? Então, uma vez que você fez um anúncio, você aprendeu na aula 1 como anunciar, vão vir vários motoristas te mandando mensagem querendo alugar seus carros. E aqui você vai aplicar os critérios de seleção. Não é qualquer motorista que você deve entregar o seu carro, obviamente. Então, aqui a gente te ensina a fazer uma peneira bem seletiva para você encontrar somente motoristas que vão te dar lucro. Na aula 3, falamos sobre a entrega do veículo ao motorista. Tudo que você precisa saber, né? Qual é a forma de se entregar o veículo na mão do motorista para que você tenha completa segurança do que está fazendo. É isso que a gente comenta na aula 3. Na aula 4, nós falamos sobre controle de pagamentos, multas e gerenciamento de danos aos veículos, né? Então, aqui é um sistema de automatização, né, que nós ensinamos. Primeiro, para você não ter que ficar ligando para o motorista para cobrar valor de aluguel, né? Então, você vai automatizar esse tipo de cobrança, multas, você vai automatizar a notificação para o motorista, para que ele já fique sabendo sobre as multas, você já gere um boleto de forma automática e ele já receba o boleto com data de vencimento lá no telefone dele, sem você nem precisar falar com ele. Sobre gerenciamento de danos aos veículos, também vamos falar sobre um sistema para que você faça um controle de tudo que está acontecendo do ponto de vista de funcionamento dos seus carros. Na aula 5, o que fazer caso seja necessário retomar o veículo? Então, se você estiver insatisfeito com alguma das suas locações, você vai conseguir pedir esse carro de volta e fazer a retomada do veículo sem nenhum transtorno, se usar as técnicas que nós ensinamos aqui. Na aula 6, nós falamos sobre o contrato de locação, uma das aulas mais importantes do nosso programa de treinamento. Nós vamos disponibilizar o nosso modelo de contrato, que é um contrato juridicamente validado, que ele foi feito por nossa assessoria jurídica. É um contrato completo para você aplicar em suas locações. Na aula 7 do módulo 5, nós falamos sobre delegar tarefas da administração do seu negócio. Então, aqui num estágio em que você já tem ali uma quantidadezinha de carros, nós aconselhamos que você tenha alguém
para fazer o gerenciamento para você das suas locações, né. Então você vai entender como delegar tarefas da administração do seu negócio, para que você tenha mais liberdade. No módulo 6 nós falamos sobre gestão de veículos de terceiros, né. É importante que você agregue na sua locadora veículos de outras pessoas e você cobre pela administração desses veículos para que eles sejam alugados, né. Então na aula 1, a gente fala como você vai atrair essas pessoas para trazerem carros para você administrar, né. Então como atrair investidores e gerir veículos de outras pessoas com confiança. Na aula 2 nós falamos sobre todos os procedimentos na gestão de veículos de terceiros e fornecemos também um contrato de gestão, que seria um contrato profissional entre você e o investidor. No módulo 7, nós falamos sobre gestão financeira e fiscal. Na aula 1, gerenciamento financeiro das locações, para que você tenha as finanças organizadas, não se desorganize, não se enrole com a questão financeira, porque essa falta de profissionalismo no gerenciamento financeiro é uma das maiores causas de encerramento de pequenas empresas. Então, a gente fala sobre isso aqui na aula 1 e na aula 2 falamos sobre aspectos fiscais e tributários. Então, nós te ensinamos como declarar os impostos sobre a renda que você recebe sobre esses veículos, como declarar, como pagar os impostos, tá? Tudo para que você fique em paz com a Receita Federal. No módulo 8, nós falamos sobre a renovação da frota. Falamos na primeira aula o melhor momento para você vender seus veículos, né? Então você vai alugar esses seus carros por um período e vai entender quais são os sinais ou qual é o melhor momento para você fazer venda desses veículos e renovar sua frota, né. E na aula 2 nós vamos dar dicas para você maximizar o retorno ao fazer essa renovação das frotas, né. Então, algumas técnicas de venda de veículo, a gente começa a falar aí na aula 2. E no módulo 9 é um módulo de conclusão do treinamento, né, é uma aula de encerramento, na qual eu também dou os próximos passos, o que você deve fazer após a conclusão do treinamento, tá. Então se você tem interesse no nosso treinamento, tem interesse em profissionalizar, aí as suas locações, gerar renda alugando veículos, o link para inscrição no nosso treinamento, todas as informações sobre valores, como você faz para se inscrever, estão, descritos aqui, na descrição do vídeo, né. Tem um link ali, você acessa e lá estão todas as informações. Então, um abraço, até o próximo vídeo.